Amém. Lucas 21, verso 5 diz: a destruição do templo. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém. Você pode sentar? Nós ainda vamos seguir o nosso texto, mas a nossa primeira observação é que tantas passagens bíblicas falam desse episódio e algumas mostram que os discípulos se apresentam a Jesus com um certo orgulho. Senhor, olha essas pedras, olha esse templo, olha esta glória. A atitude de Jesus é tipo assim: olha, o que os vossos olhos veem não significa nada. Isso que vocês estão olhando aí tão glorioso, não é tão glorioso assim. Vai ter um tempo que isso aí vai ser reduzido a nada, não vai ser visto. Irmãos, e a destruição daquilo ali foi de tal modo que hoje arqueólogos têm até dúvida aonde estava esse templo. Como Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Hoje, as pessoas dizem assim: não, o templo era aqui. Aí vem outros arqueólogos e dizem assim: não, não era bem aqui, era mais para ali. Não, era mais ali. E a dúvida até sobre os homens capacitados nessa linha de estudo. A destruição foi realmente horrenda. Não sobrou marca nenhuma, não sobrou pedra sobre pedra. Mas, desde o tempo de Jeremias, o povo tinha a mania de olhar para as coisas naturais e dizer: ali está Deus. Isso era talvez um defeito que entrou no coração do povo desde o convívio lá no Egito. Porque depois que Moisés mandou fazer a arca, aquele povo passou a conduzir a arca como se conduzisse a presença de Deus. Como se Deus estivesse aprisionado a um utensílio que ele mandou fazer. E muitos de nós têm no nosso coração essa idolatria. Não, Deus me deu isso aqui, se Deus me abençoou com isso, Deus está na minha vida. Não, a arca estava lá no meio do povo, mas quando o sacerdócio fracassou, lá no tempo de Samuel, que era um menino, e falou para Eli: olha, Deus falou isso, 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 que vai julgar a tua casa em um único dia. Quando veio a guerra, eles pegaram a arca, que era símbolo da presença de Deus, disseram: vamos levar a arca. Por quê? Porque Deus não pode ser derrotado. Vamos levar a arca, porque levando a arca nós estamos levando Deus. Era esse o pensamento do povo. Já não era um pensamento de adorar a Deus em espírito e em verdade. O povo já estava mergulhado em idolatria e blasfêmias. Irmão, quer levar Deus contigo? Não leve uma arca. Seja você uma arca. Quer levar Deus contigo? Não adianta levar uma arca e lá dentro tem a vara de Arão, tem o pote de maná e as tábuas dos mandamentos. Meu irmão, o espírito da provisão, a vara do sacerdócio e as tábuas da lei tem que estar aqui no nosso coração. Aí sim, aonde eu for, lá vem Deus comigo. Mas não é carregando um utensílio que eu vou carregar Deus comigo. Tem muita gente que pensa que carregando a Bíblia consigo, que está carregando Deus. Não está não, meu irmão. Eu te garanto, aposto a minha vida, que lá no céu você não verá uma Bíblia. Não tem Bíblia lá no céu.
Tem os 4 seres viventes, isso tem, mas Bíblia não. Amém? Então, cuidado com a idolatria. Esse ministério está preparando pessoas para coisas muito profundas. Tão profundas que às vezes até eu fico tonto. Deus nesse lugar tem conseguido mexer dentro do espírito das pessoas, dentro da alma, dentro das concepções. É como se Deus abrisse a nossa cabeça e organizasse as coisas dentro do nosso cérebro. Eu tenho sofrido esse impacto. Às vezes, conversando com os irmãos, aí na particularidade, fora de horário de culto, em vários dias, isso aqui constantemente aparecem irmãos por aqui o dia todo, e a gente começa a conversar, e ali no meio daquelas conversas, Deus tem dado cada coisa, que eu digo assim, caramba, essa eu não sabia. E às vezes, conversando com um e outro irmão, de repente o irmão achava até que aquilo era um conhecimento meu, mas não é. Foi algo que Deus nos ensinou ali, na hora. Depois eu vou lá para a minha intimidade, abro a Bíblia e medito sobre aquela situação, oro sobre aquela questão, e assim Deus nos tem, com essa misericórdia, nos feito descer a águas profundas. Quando Jesus disse que Deus tinha que ser adorado para a mulher samaritana, ele falou em espírito e em verdade. A mulher não estava preocupada com um local de adoração? Senhor, os judeus dizem que é lá que se adora, e os nossos pais dizem que é aqui que se adora. Eu vejo que tu és profeta. Aonde que se adora? Mulher, nem lá e nem cá, mas em espírito e em verdade. Nós não adoramos Deus com símbolos ou com espaço geográfico, porque o nosso Deus é Senhor dos céus e da terra. Nós temos que aprender uma intimidade com Deus de tal modo que possamos nos desvencilhar, nos desprender de toda carnalidade. Sabe o que é carnalidade? Carnalidade é todo o conceito de possessão de coisas humanas, palpáveis, visíveis. Isso que é carnalidade. Muita gente pensa, a carnalidade são as coisas concernentes ao corpo carnal. Meu irmão, acredita numa coisa que eu vou te dizer, é o que eu entendo. O teu corpo é santo, muito embora não vai herdar o reino de Deus, ele vai ser transformado para herdar. O que nos joga no inferno não é o nosso corpo, são as nossas concepções. Amém? Então, o povo está num orgulho só. Senhor, olha só essas construções. Os judeus disseram, quando Jesus falou, derribai esse templo e em 3 dias o reedificarei. Os judeus não entenderam, os líderes falaram assim, como é que é? Esse templo demorou 46 anos para ser construído, e tu vai erguer isso daí em 3 dias? Tu é maluco, tu é digno de morte. Ou seja, algo que demorasse tanto tempo para ser construído, devia ser algo muito glorioso. Aquele templo, segundo alguns estudiosos, meu irmão, era tudo revestido de ouro, e foi por isso que não ficou pedra sobre pedra, porque quando, por um acidente, porque o Império Romano queria preservar aquele templo de pé, porque aquilo era uma referência imensa para todas as nações, só que um soldado lá, por descuido, mandou uma flecha na direção do templo, incendiou o templo, porque ele era feito de madeiras, madeira de acácia, cedros do Líbano, e aquelas flechas eram impregnadas com óleo, para bater o óleo, espalhava, incendiava. Então, quando ele jogou uma flecha na direção do templo, incendiou o templo. Aí se cumpriu a palavra de Jesus. Porque quando o templo incendiou, o templo era todo ornamentado de ouro, todo como se fosse um betume. Meteram ouro em tudo que é canto daquele templo, por dentro e por fora. O fogo pegou, de alguma maneira, o ouro derreteu e entranhou por tudo que foi canto. Os soldados romanos, para pegarem o ouro, tiveram que descolar pedra de pedra.
saíram metendo espada, utensílios, aí tiveram que derrubar tudo para pegar o ouro. Não ficou pedra sobre pedra, exatamente como Jesus havia dito. Só que Jesus não entrou no detalhe de como aquilo seria destruído. Ou seja, Jesus está dizendo, o que vocês consideram glória, não é a glória verdadeira. O que vocês estão se exaltando, 46 anos, o que são 46 anos comparados por uma eternidade? Imagina você levar 46 anos, 50, 100 anos fazendo uma construção, quando você termina você diz, isso é glorioso, isso é perfeito. Irmão, imagina o que o poder de Deus não preparou para aqueles que o amam, que a Bíblia diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Jesus tem dito, descolai os olhos da terra e afixai no céu, ajuntai tesouro no céu. Jesus tem dito, aonde estiver o vosso coração, ou melhor, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde está o nosso tesouro? Para que ou em que o nosso coração tem se inclinado? O que nós temos de buscado? Irmão, esta é a visão do milênio. No milênio, você vai chegar nessa terra com a seguinte visão: o mundo é teu, mas você não terá nada. No milênio, o mundo será nosso. Quem está governando é o nosso Jesus sentado num trono em Jerusalém. De Sião sairá a lei para todos os povos. No milênio, o mundo é nosso. Nós vamos tomar estações de rádio, estações de TV, vamos tomar o fórum, vamos tomar as chaves das mãos dos delegados, os juízes não vão mais existir, vamos acabar com um monte de coisa. O mundo é nosso e ao mesmo tempo nós não teremos nada. Esta é uma consciência do milênio. Ou seja, se hoje, aqui e agora, você ainda olha para as coisas da terra e considera uma possessão, significa que a sua alma, o seu espírito ainda são traumatizados, precisam de libertação. E com a falta dessa libertação, você não pode voltar, não está preparado para retornar no milênio. No milênio, nós seremos o quê? Sacerdotes de Cristo. O que Jesus fez com as 12 tribos de Israel? Com aquela tribo que ele deu o sacerdócio, o que ele fez com eles? Não lhes deu nenhuma possessão, não lhes deu nenhum animal. Eles não eram donos de nenhum rebanho, eles não eram donos de nenhuma terra, eles não eram donos de nenhuma plantação, eles não tinham nenhum escravo, nenhum negócio. Eles não eram donos de nada, eles não confeccionavam nada, eles não vendiam nada, eles tinham apenas que cuidar das funções sacerdotais. Quando os sacerdotes viram a nação enriquecendo, pegaram recursos do templo e também passaram a comprar terras. Aí o sacerdócio caiu. Aí o sacerdócio fracassou. Porque nós já vimos que ministério é um barco sem leme. Só Jesus pode dar a direção. Quando você mesmo quer dar a direção, você vai naufragar com absoluta certeza. Então essa é a nossa primeira observação. E você já tem mais uma palavra que te capacita a retornar no milênio. A cada dia você vai receber palavras aqui. E à medida que você for concebendo, se libertando, você vai se capacitando a retornar no milênio. Inclusive, como eu mencionava o sonho do irmão, sobre a questão do preparo para o milênio, ele olhava na sala e dizia que via poucas pessoas. Via poucas pessoas. Aqui diz então no verso 7, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu, vede,
não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quer dizer, Jesus dá um sinal. Senhor, quando vai ser isso aí? Olha, a realidade é que vocês estão sujeitos a serem enganados, ainda que com esta informação preciosa que eu estou dando para vocês. Vai ter gente aí se apresentando, dizendo, sou eu, e vai dizer, chegou a hora. Não sigam eles. Mas, irmão, muitos já não estão seguindo as dissoluções que o mundo tem. Quando se aproximar a hora de que Jesus tiver que retornar a este mundo, nessa hora o número dos enganados também vai se multiplicar, porque nesta hora estará se multiplicando os falsos mestres e falsos profetas. A nação brasileira será o principal palco dos falsos mestres e falsos profetas. Eu vou repetir. A nação brasileira, o Brasil, onde nós moramos, será o principal palco dos falsos mestres e falsos profetas. Eu sei, você vai dizer, mas mais, pastor, mais. Já não basta a Universal como um templo de Satanás disfarçado de igreja? Não. Não basta a Mundial? Não. Não basta a tal Internacional da Graça? Não. Não basta Deus e Amor? Não. Não basta os batistas da maçonaria? Não. Não basta os assembleianos da política? Não. Ainda virá muito mais. Tudo isso já são falsos mestres e falsos profetas, porque o mestre verdadeiro de Jesus Cristo jamais senta numa mesa com um maçom. O mestre verdadeiro de Jesus Cristo jamais se banqueteia com um político, porque quem não é não se mistura. Só andam juntos aqueles que estão de acordo. Então, apesar de tudo isso, o Brasil ainda será intensificado essa lama dos falsos mestres e dos falsos profetas. Jesus está dizendo, tomem cuidado, vocês são seres sujeitos a serem enganados. Irmão, você sabe quem é aquele que é mais difícil de ser enganado? O mais difícil de ser enganado é aquele que reconhece que pode ser enganado. Esse é que é o mais difícil de ser enganado. Quando o camarada diz assim, ninguém me engana, aí eu sou esperto. Esse não se preocupa em dobrar os joelhos e orar e perguntar a Deus onde está a verdade. Mas aquele que reconhece que é fraco, que é uma ovelha. O que é a ovelha? A ovelha não enxerga mais de 20 metros de distância. A ovelha tem um problema de vista seríssimo. Aquele que reconhece que está sujeito a ser enganado, aquele que se reconhece que está sujeito à queda, esse vai para os pés do Senhor se proteger, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Jesus está dizendo, meus discípulos, tomem cuidado, não sigam eles, vocês estão sujeitos a serem enganados. Eles vão dizer, chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Irmão, guerras, rumores de guerra, fomes, pestes, nação contra nação. Eu quero te dizer que você tem que preparar o seu espírito para as notícias calamitosas e horrendas que este mundo vai produzir. Você tem que estar psicologicamente e espiritualmente e emocionalmente preparado. E é isto que eu sei que este ministério tem feito na sua vida.
te preparado. Hoje as pessoas por aí ouvem certas notícias, ficam desesperadas. Caramba, como é que pode? Caramba! Mas nós que conhecemos a Escritura e temos sido preparados, apenas a gente diz só o seguinte: a Escritura está se cumprindo. E o nosso ser vai aguentando todos esses impactos de notícia e nós caminhamos inabaláveis. Ele vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. No verso 12 diz: antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Ou seja, quem é que testemunha? É quem tem o conhecimento, quem tem a experiência. Só testemunha quem está preparado para testemunhar, quem está orientado a testemunhar a respeito de uma dada situação. Jesus está dizendo: o que eu quero é isso mesmo, vocês vão comparecer perante esses grandes da terra, por causa do meu nome, e vocês vão ser testemunhas. Irmão, o nome de Jesus não está vinculado a riquezas. O nome de Jesus não está vinculado a um templo. O nome de Jesus não está vinculado a ouro e a prata. Se Jesus está dizendo: eu conto com alguém que vai ser perseguido pelo meu nome, eu vou ministrar a minha palavra para que ele dê testemunho diante dessa raça de governadores da terra. Eu quero contar com alguém, mas vai ser por causa do meu nome. O nome de Cristo, já vimos na mensagem O Nome, são conceitos e princípios que devem estar fundamentados, arraigados dentro de nós. E é este conceito, quando todos quiserem nos entrevistar, quando quiserem conhecer a nossa opinião, ver o que temos a declarar, são estas coisas que vai nos levar na cadeira do testemunho para glorificar Cristo de uma maneira que outros não podem. Não é qualquer um que testemunha de Cristo, são só os fortes e especiais. Jesus não tem testemunho de qualquer um. Jesus só tem testemunho vivo e eficaz, completo. Tem muita gente dizendo aí: eu sou crente. É mesmo? Tiago ignora tanto isso que ele diz assim: até o diabo é crente. Esse papo furado de eu sou crente, eu estou na igreja. Tiago, o apóstolo Tiago diz assim: isso é uma besteira, até o diabo crê em Deus e estremece. Dar testemunho é muito diferente de simplesmente dizer eu sou um crente. Dar testemunho é você estar cheio da palavra, cheio do Espírito, é você abrir a boca e soltar a língua como a pena de um destro escritor. Tudo pela glória do Espírito Santo. Tem que se capacitar. Não é ignorar os passos da obra de Deus, não. Assentai, pois, em vossos corações que não vos preocupeis com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Vocês vão calar todo mundo. A minha ministração sobre vocês, sobre as minhas testemunhas, não é sobre todo mundo, não é sobre qualquer um, é sobre aqueles que ele considera sua testemunha. Não é pelos frequentadores de igreja, é pelos leitores de Bíblia, não é pelos frequentadores de igreja, é pelos adoradores em espírito e em verdade. Ele está falando: a minha ministração vai ser tanta que ninguém vai poder se opor, nem contradizer vocês. Irmão, como é glorioso quando o Espírito Santo mostra que nós estamos no caminho. Estamos no caminho. Inclusive, eu vivi uma experiência dessa gloriosa. Lá preso na 6ª DP, vem um repórter e diz assim: dá uma entrevista para a gente. Eu falei: para quê? Para vocês editarem e mentir do jeito que vocês querem? Não, com a gente é diferente. Eu falei: então tá, vamos à entrevista.
foi pior do que uma metralhadora de giratória, como disse o promotor. Quando eu terminei, eu falei, e aí, tem mais pergunta? Estava todo mundo de cabeça baixa, delegados, delegada, líder da magia negra, líder do Congresso, líder da Polícia Civil, todo mundo de cabeça baixa, representante dos repórteres, todo mundo de cabeça baixa. Eu falei, não tem mais pergunta não, a única coisa que eles conseguiram fazer foi balançar a cabeça de um lado para o outro, dizendo que não. Foi a única coisa. Eu disse, quero ver agora, publica. Até hoje. Publica aonde? Aonde que vai publicar aquilo? Vai publicar como? Se eu fui que nem um trator, amassei todos eles com palavras. Eles tinham as armas, mas eu saí vencedor. Eles tinham as fardas e os distintivos, mas a vitória é do sangue de Cristo. Eu vivi isso. Eu vivi isso glorioso, de metralhar toda uma corporação armada apenas com palavras. E é esse o projeto conosco, sermos testemunhas. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Jesus está dizendo, olha a glória, eu tenho tanta glória para vocês, a ponto de que assim como eu morri por vocês, que vocês morram por mim também. É o máximo, isso é o máximo. Jesus considerar alguém digno de morrer por ele, como ele morreu por nós, meu irmão, isso aí é o máximo do máximo, isso aí extrapola qualquer conceito. Lembra que os apóstolos, quando foram açoitados, saíram pela rua festejando? Caramba, fomos dignos de ser açoitados pelo Senhor Jesus, aí se abraçavam, oh glória! Isso é glorioso demais, Jesus contar com alguém para padecer por ele, como ele padeceu por nós, não que o nosso padecimento se compare ao dele, mas padecer por Cristo, seja o que for, é muita glória. Agora aqui está dizendo, lembra que Jesus falou que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa? Irmão, aprenda essa lição. Aqui está dizendo, ó, sabe quem vai te trair? Aqui disse que e sereis entregues até por vossos pais. Meu irmão, se o teu pai não é um discípulo, ele pode te trair. Porque neste reino não tem espaço para parentes, só tem espaço para discípulos, só tem espaço para servos unidos, remidos no sangue de Cristo. Não tem espaço para parente nessa obra. O teu parente, ele pode te trair. E eu te digo uma coisa, quando tu deslancha e prospera em Cristo Jesus, em que todo mundo agora, para olhar para você, tem que levantar a cabeça, pode acreditar, a inveja do ímpio ferve mais do que água. Todo mundo que não alcança certas posições, quando não tem Deus no seu coração e vê alguém alcançar, ao invés de exaltar ou dizer bem-aventurado, ele diz não, maldito. É assim que o ímpio faz, porque não tem Deus no seu coração. Quando vê alguém prosperar mais que ele, ainda diz maldito. E você não pode cair na ilusão de achar que no céu tem espaço para famílias. No céu não tem espaço para família. No céu só tem espaço para discípulos. Somente para discípulos. Irmão, não pense que você vai chorar lá no céu por pai, filho, mãe, filha. Não vai. Não vai. Porque o que Deus tem prometido para nós lá no céu é gozo eterno. E a Escritura diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, tudo que você padeceu, tudo que você sofreu, tudo que você se angustiou aqui, quando você colocar os pés lá no reino de Deus, tudo vira em gozo de alegria eterna. Você não terá nenhuma memória
lá no céu não sustentará memórias em dores. Pode lembrar do que quer que for, mas sofrer e padecer você não irá mais. É isso que a Escritura diz. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E diz, no verso 16 ainda, será entregue por pais, irmãos, parentes e amigos, belos amigos, né? E matarão alguns dentre vós. Irmão, não tem espaço para irmãos, parentes e amigos na obra de Deus. Só tem espaço para discípulos remidos e lavados no sangue de Cristo. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa paciência é que ganhareis a vossa alma. Nenhum fio de cabelo vai se perder, mas eu vou passar por tantas coisas. Eu não vou passar por tantas coisas, eu vou passar pelos projetos de Deus, e todos os projetos de Deus para a minha vida são projetos de vitória. Mesmo debaixo de uma chuva de pedra, sentado na cadeira elétrica, com a cabeça na guilhotina, se é projeto de Deus, eu sairei dali para receber a minha coroa. E é ponto final, meu. Ponto final, e acabou-se a história. Seguindo para o final, nós dizemos no verso 20, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. O que está escrito? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Enquanto Deus está falando de uma igreja que padece por Ele, que é recebida no céu com triunfo, com poder e glória, como vai complementar o livro de Apocalipse, aqui Ele está dizendo, porém, com Jerusalém, com o povo que me rejeitou, o povo que prevaricou, o povo que não se enquadrou nos meus princípios, o povo que não quis entender a minha obra, ou que entendeu, mas que não aceitou a minha obra, estes vai se cumprir sobre eles o que está escrito, o dia da vingança. Ou seja, Deus vai massacrá-los. Eles são o quê? Quem é esse povo? Jesus está classificando no verso 23 quem é esse povo. Esse povo são os que estiverem grávidas e as que amamentarem. As grávidas são as que têm uma promessa, mas nada passou da promessa, continuam grávidas. Quem é esse? Nação de Israel, tem promessa, mas não deu a luz a Cristo, não aceitou, não prega a Cristo. E aqui as que amamentam, o que são as que amamentam? É a igreja. Que tipo de igreja? Aquela igreja que, apesar de ter dado luz a Cristo, não atingiu a maturidade, não cresceu espiritualmente. Então, grávidas é Israel, e as que amamentam, uma igreja prematura que não foi arrebatada. Jesus está dizendo, contra estes lá vem a vingança, contra estes vai ser horrível, contra estes vai ser algo horripilante. Ele diz assim, cairão, no verso 24, a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Esses tempos dos gentios se completar pode estar representando 3 anos e meio do final da grande tribulação. Ou seja, Jesus está falando, vocês que andam na minha presença, vocês que dão testemunho do meu nome, vocês que guardam os meus conceitos, vão perseguir vocês, vão querer arrasar com vocês, mas depois de tudo que fizerem com vocês, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça vai perecer, e eu vou recebê-los na glória do meu Pai, onde eu já disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando vocês chegarem lá, vocês vão ver que tudo que fizeram com vocês, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça vai estar faltando.
Mas aqueles que estão enquadrados como grávidas e aqueles que estão enquadrados como as que amamentam, que não tiveram maturidade, que não cresceram, que não prestaram, não serviram para dar testemunho do meu nome, eu não pude usá-los diante dos homens dessa terra, eu não pude usá-los nos tribunais, eu não pude usá-los diante dos seus algozes, dos seus torturadores. Esses que eu não pude usar, eles tiveram medo das espadas e por isso vão cair pela espada. Eles tiveram medo de ser expulsos das suas casas, por isso vão ser espalhados pelos 4 cantos. Mas vocês que não temeram a nada, que não tiveram a vida por preciosa, vocês serão recebidos na glória e nem um fio de cabelo da vossa cabeça vai perecer. Então, meu irmão, esse é o ensinamento, um pouquinho do ensinamento gloriosíssimo que Jesus está deixando para uma situação de final de tempos, em que aqui até os senhores das gráficas chegam ao ponto de colocar o princípio das dores, quer dizer, porque depois vem muita coisa ainda aí pela frente, que nós bem sabemos. A nação de Israel vai ser trucidada. A nação de Israel vai passar por coisas, meu irmão, que quem assistir pela televisão não vai suportar. Tem até uma passagem aqui, assim, eu quero seguir o texto só para você entender uma coisa. No verso 25 diz assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Nós vimos hoje no seminário que é esse bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Imagina homens desmaiando de terror. Você tem ideia do que é isso? Imagina o que esse mundo vai virar. Nós fomos mortos, alguns de nós, não todos, saímos pelo arrebatamento, saímos pelo martírio, enquanto nós estamos lá celebrando nas bodas do Cordeiro, curtindo a promessa que Jesus falou: eu não tomarei de novo do fruto da vide até que o faça convosco no reino do meu Pai. Quando nós estivermos desfrutando daquela glória com o Cordeiro de Deus diante de nós, nos abraçando, festejando com o nosso Salvador, o mundo aqui embaixo vai estar desmaiando de terror. Jesus é a porta que nos tirará desse mundo. Jesus é a nossa arca que nos livrará das ondas impetuosas deste mundo. Mas aqueles que quiserem salvar a sua vida vão perder. Muita gente não está se enquadrando. Inclusive tem algumas pessoas que vieram me contar sonhos esses dias. E agora estou tendo entendimentos de várias coisas. Pessoas que estão com medo de se lançar às águas. Pessoas que temem as águas na sua frente, têm medo de cair nas águas, as águas que são símbolo do ministério da palavra. Tem pessoas que estão com medo de se envolver. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: se você não der a vida por Cristo, você vai dar a vida por qualquer besteira. Se você não instruir os seus filhos a dar a vida pelo Evangelho, amanhã eles vão estar dando a vida por qualquer outra coisa, inutilmente. Temos que aprender a crescer e jogar pesado, porque com salvação não se brinca. Mas tem muita gente que ainda não entendeu o preço real do sangue de Cristo. Para muitos, a história do Calvário, a história de um filho de Deus crucificado, é algo que não está tão vivo. E esta é mais uma missão desse ministério: trazer avivado o conceito de que o sacrifício de Cristo é uma realidade que salva ou que condena o mundo, que salva e que condena o mundo. Então imagina, homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, mas nós não estaremos mais no mundo quando estas coisas estiverem acontecendo. Nós estaremos desfrutando do que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Irmão, se prepara.
se aprofunda, começa a examinar a sua vida friamente, começa a dizer para Deus: como tem sido, Deus, a minha vida? Eu tenho estado de pé, eu acordo às 6 da manhã, eu vou dormir às 10 da noite, à meia-noite, e de todo esse tempo, o que eu tenho feito para Deus, a nível de me edificar a mim mesmo, adquirir conhecimento, interceder, levar alguma coisa para alguém, entregar um CD, entregar uma palavra. Hoje tem a internet para você trabalhar de dentro da tua casa, às vezes 10 minutos na frente de um computador, você consegue colocar mensagem nos 4 cantos da terra. Começa a perguntar para Deus se você tem sido uma testemunha, ou será que as cadeias e as prisões e as algemas ainda te amedrontam? Jesus é aquele que tem todas as chaves, meu irmão, e a porta que ele abre, ninguém fecha. E até aqui então, nos tem ajudado, Senhor.